Nós estamos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, hoje, terça-feira, com o tema Perguntas e Respostas, onde perguntas serão direcionadas a dois facilitadores, que é o Sérgio Bebiano e o Eurípides Farley, que vão responder a essas perguntas. Eurípides, Sérgio, boa noite a todos vocês. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Está muito devagar nele. Boa noite, pessoal. Sim, que eu gosto, com alegria, não é? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade maravilhosa, estarmos aqui hoje, nessa casa abençoada, nessa casa de paz, de amor, de caridade, para mais uma noite de estudo e aprendizado dessa doutrina abençoada, dessa doutrina maravilhosa que tem nos ajudado a todos, né? Para passar por momentos às vezes tão difíceis na nossa vida. Hoje é um dia especial para nós, meus queridos. Agora já retornando aqui aos nossos estudos ao Salão de Convenções, como foi colocado aqui pelo nosso querido amigo Arnoldo, no cerimonial. O estudo, essa primeira parte do estudo aqui, que logo em seguida nós teremos uma palestra proferida pelo nosso companheiro Eurípides. Esse estudo aqui de perguntas e respostas. Vocês podem fazer suas perguntas, basta levantar suas mãos. E os facilitadores nas laterais estarão aí com papel e caneta para vocês. Nós já temos vários aqui que a gente vai começar. Mas antes de passar por isso, para também desejar aí uma boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença, Eurípides. Olá, Sérgio. Mais uma vez, uma alegria para nós poder aqui contribuir com a casa, através dos estudos, através das reflexões, neste primeiro momento das perguntas e respostas, né? E sempre como o Sérgio coloca, é muito bom estar do lado do Sérgio, que ele está sempre com essa alegria, né, Sérgio? Então a gente contagia com essa energia e é até ajudado aqui para poder contribuir com os estudos. Prazer, é meu. Bom, pessoal, nós estamos com várias perguntas aqui já. E nós vamos começar aqui com uma muito interessante, que a pessoa fala o seguinte. Boa noite. Qual a diferença entre espíritos e fantasmas? Casa mal assombrada existe? E uma outra pergunta parecida com esta, a pessoa fala assim, existem casas mal assombradas? Esses espíritos podem movimentar os móveis? Por que fazem isso? Por que ficam ali? Olha só, qual que é a diferença entre espíritos e fantasmas? Nenhuma. Só de palavra, só a semântica mesmo, porque o primeiro nós temos que contextualizar, né? As pessoas, fantasma, né? Que aquela figura fantasmagórica, aquela coisa toda. Na verdade, nada mais são do que espíritos. E o que é um espírito? Espírito somos nós mesmos. Não vai mudar nada. O dia que eu, Sérgio, morrer, não muda absolutamente nada. Eu serei o mesmo Sérgio. Com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Eu serei atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu for aqui uma pessoa de muito bom senso, ou pelo menos me esforçando para seguir os princípios dos ensinamentos de Jesus, independente da religião que professe, estarei em lugares bem agradáveis no plano espiritual. O inverso disso também é verdadeiro. Se eu for uma pessoa muito ruim, se eu prejudiquei pessoas, se eu prejudiquei a mim mesmo pelos vícios, por exemplo, vou estar em lugares complicados ou vagando entre os encarnados que se afinizam pelos vícios. E se eu fui aqui uma pessoa, por exemplo, que me apeguei em muitas coisas, aos bens materiais, a casa, por exemplo, aí eu vou ficar naquela casa? Posso ficar? Pode. Ele atrai, ele fica ali muitas vezes. Por isso que vem essa questão, né? A casa mal assombrada, porque aquela casa lá tem barulho, aquela casa acontece isso, aquela casa acontece aquilo. Existe isso? Com certeza, meus queridos. Muito mais do que vocês possam imaginar. São entidades que estão ali, seja porque elas querem ficar ali, porque se sentem ainda donos. Muitos deles, olha só, muitas dessas pessoas, desses espíritos, né? Às vezes não sabem nem que morreu, pra vocês terem ideia. Tem entidade que não sabe nem que morreu. Fica ali naquela situação, né? Se achando dono, se achando aviltado nos seus direitos, porque tem outras pessoas morando lá. Às vezes a casa, né? A pessoa morre, aí vai para herança, os filhos vendem. Outras pessoas estão morando ali e está lá. Por que esse povo está na minha casa aqui? Isso é compreensível. Imagina você, cada um de vocês que estão aqui, você que está nos assistindo neste momento. Você chegar lá na sua casa, de repente começa a entrar todo mundo lá. Entra a Mariana, entra todo mundo, sai todo mundo entrando lá, né? E aí? Como é que fica essa situação aí? Né? Você vai falar, mas como assim esse povo está entrando dentro da minha casa aqui sem eu deixar? Como ele ainda está perturbado, num processo de perturbação muito grande, ele às vezes não compreendeu ainda o processo da morte do corpo físico, ele acha que a pessoa está invadindo a casa dele.
E outros estão ali, são os zombeteiros também, querem azucrinar aquela família, seja para zombar, ou seja mesmo vingativos. Tem de tudo quanto é tipo, tá certo? E aí eles têm esse poder, vamos chamar entre aspas? Sim. Mas como que funciona isso? Com conhecimento. Se ele tiver o conhecimento do ectoplasma, como que funciona essa energia, ele pode manipular esses objetos materiais. É onde você vê um copo que cai sem ninguém encostar, né, Ives? É a televisão que liga sozinha, é o telefone que toca, o rádio liga, a porta abre, a janela abre, a porta da geladeira abre. É uma série de fatores. Liga, luz, queima luz, lâmpada. Então, o que a gente sugere? Se estiver acontecendo, aliás, mesmo que não esteja acontecendo, culto do evangelho no lar. E se a coisa começar a complicar, venha numa casa espírita séria, para que você possa ser auxiliado, relate ali o que está acontecendo com você, porque aquela entidade, na verdade, precisa de muita ajuda, né, Eurípides? E muitas das vezes usando a nossa dificuldade, a nossa deficiência, vamos dizer assim, porque no lar há muitas discórdias, há muitas brigas, há muitas intrigas, né? Então ali o lar naquela questão, por isso o evangelho no lar, o estudo do evangelho é importante. Vai adentrar um pouco aqui a fala do Sérgio com a pergunta que nos também foi trazida aqui. Qual é o nome do vício que dá origem a todos os outros vícios, né? Qual o vício que vai trazer à tona tantos outros vícios, vamos colocar assim? A doutrina vai nos falar, conforme o estudo, que o egoísmo é o maior mal da humanidade, né, certo? O egoísmo é o maior mal da humanidade, né? Ali é a raiz de todos os problemas. Então o egoísmo, ele é a fonte de todo o mal. Se estudarmos todos os vícios, por exemplo, a vaidade, a ambição, a inveja, o ódio, o ciúme, a mentira, por exemplo, veremos que no fundo de todas está o egoísmo. No fundo de tudo isso há um pouquinho de egoísmo sobressaindo. É a causa geradora de muitos sofrimentos, por exemplo, da mágoa, das brigas, conforme nós colocamos, da violência, das guerras, né? Da situação em guerras um com o outro. Não digo guerra só de país, mas da guerra íntima de um com o outro, do familiar, do casal em si no lar. Aquele que age de maneira egoísta enfraquece a sensibilidade no seu coração. Por exemplo, percebe que sua mãe está cansada. O filho em casa, a mãe cansada da labuta do dia a dia, no lar, na dificuldade da limpeza da casa, da organização da casa, mesmo assim não faz nada para ajudá-la, né? Já aquele que possui a compaixão, o sentimento de piedade pelo sofrimento alheio, a caridade, está sempre disposto a servir, a ajudar, a contribuir, a auxiliar, seja nos afazeres domésticos, seja em qualquer situação. Aqueles que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, não creem numa vida futura, costumam concentrar todos os seus pensamentos na vida presente. Só no momento, agora, aqui, agora, fazer tudo agora, porque senão vai acontecer isso, acontecer aquilo. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar somente em si mesmo, dar vazão somente aos seus sentimentos, aos seus pensamentos. Ele pensa, aproveitemos enquanto aqui estamos, né, certo? Aproveitamos enquanto temos oportunidade. É a mesma situação que às vezes você colocar um alimento, uma água na mesa de frente para as pessoas, ela vai querer comer tudo, beber tudo de uma vez só, porque acha que amanhã não vai ter mais. E Jesus vem nos convidar a essa reflexão para não preocupar com o amanhã, trabalhar o hoje para a gente construir o nosso amanhã, né? O egoísmo pode ser retirado do coração de que forma? À medida que as pessoas se esclarecem sobre o Evangelho. É aquilo que o Sérgio acabou de falar na questão fantasmas, espíritos, são seres que aqui viveram, conforme a doutrina coloca, que estão fora do corpo hoje no mundo espiritual, que voltam trazendo também os seus vícios, as suas dificuldades, que não corrigiram na escola aqui como oportunidade, matriculado nesse processo reencarnatório. E lá nós, conforme o Sérgio coloca muito bem, nós iríamos na mesma condição que aqui estamos.
Por isso, trabalhar a oportunidade de agora para nos corrigir enquanto é tempo, trazer à luz todas as virtudes que se encontram em nós adormecidas, vencer o orgulho, vencer o egoísmo, vencer a vaidade e tantas outras situações que ainda nos acometem, porque conforme o próprio Jesus coloca, ainda está em nós e precisa ser refletida sobre esses pontos. Muito bem. Tem 3 perguntas aqui, elas são parecidas. E a pessoa fala assim: quem suicida realmente sofre? Porque às vezes dá vontade de desistir de tudo. E outra fala assim: boa noite. Cheguei nessa casa há pouco tempo. Tinha pensamentos suicidas. Queria saber se o suicida realmente sofre. Porque às vezes é muito difícil de suportar os problemas, dá vontade de desistir. Obrigado. E a última fala assim: a minha vida está um inferno. Tudo está dando errado. Relacionamento acabou, financeiramente está muito difícil, saúde debilitada, família não apoia. Só penso em suicídio para acabar com esse sofrimento. Só não fiz ainda porque falam que o sofrimento é grande. Será? Mais do que eu estou sofrendo é difícil. Olha só, meus queridos amigos. Eu vou dizer para vocês assim, de uma forma bem transparente e bem clara. O suicídio jamais, em tempo algum, será uma válvula de escape, será uma porta de saída. Ele nunca será uma possibilidade de você resolver seus problemas. Porque em vez de resolver, você vai criar outros milhões de vezes maiores do que você pensa. Às vezes as pessoas chegam aqui nessa casa e falam assim: eu não aguento mais essa minha vida. Porque eu cheguei no limite que não tem jeito. Eu já pensei em tudo e eu vejo que não vai ter solução. O resto da minha vida vai ser de sofrimento. Então, é melhor eu acabar com ela. Mas não é assim, meus queridos. Primeiro que nós não temos o direito de dispor da nossa vida. Porque ela não nos pertence. Às vezes as pessoas falam assim: como assim não me pertence? Eu tenho livre-arbítrio. É fato. Nós temos o livre-arbítrio. Deus assim o quer. Mas o nosso livre-arbítrio não é absoluto. Absoluto é só Deus. O nosso livre-arbítrio é relativo. O nosso livre-arbítrio vai até onde não se afronta uma lei maior, que é uma lei divina, portanto uma lei imutável. A vida foi Deus que nos deu, e somente Ele que tem o poder de tirar. Então nós não temos o direito de tirar essa vida, porque ela não nos pertence, para começar. E segundo, meus queridos, o suicídio não é uma válvula de escape, não é uma porta de saída, como eu disse, porque, na verdade, todas essas dificuldades, esses problemas, comumente assim chamamos, na verdade são grandes oportunidades de crescimento. São oportunidades que Deus nos oferta de nós podermos evoluir, nós podemos aqui reeducar o nosso espírito. Então, muitas vezes passamos por situações difíceis, sim, mas na verdade são desafios. Tudo que nós chamamos novamente de problemas, dificuldades, eu gostaria de sugerir para vocês: vá lá e risca essa palavra lá no dicionário, dificuldade, problema. Nós não temos problemas, nós não temos dificuldades, meus queridos. Ninguém aqui tem nenhum problema, ninguém tem nenhuma dificuldade. Aí você vai assim: o Sérgio ficou doido? Como que eu não tenho problema, não tenho dificuldade? Ficou doido? Não, nós não temos problemas, nós não temos dificuldade, nós temos desafios. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade, um novo dia de vencer esses desafios. E é isso que nós temos que fazer. O suicídio não é uma opção, não é uma possibilidade de superar isso. O sofrimento é inimaginável. Eu não tenho conhecimento suficiente para exprimir para vocês com palavras que eu conheço o que é sinônimo de um sofrimento, de um suicídio. Eu não sei falar para vocês. Eu sei para vocês que é muito, muito sofrimento. E eu não sei por quê. Porque quem nos conta isso é Antero de Quental. Antero de Quental foi um poeta português que se suicidou em Portugal, e lá na praça tem o nome dele, em homenagem a ele, com 2 tiros no peito. E depois de longo tempo, muito tempo de sofrimento no plano espiritual, ele então teve a oportunidade de se manifestar numa reunião mediúnica. E através de uma manifestação dele, uma mensagem que está no livro Martírio de um Suicida e também no País da Luz, Antero de Quental fala assim, em uma das suas mensagens. Ele diz assim, que os maiores martírios de um suicida são doces consolações
se nós compararmos ao mais suave sofrimento de um suicídio. Os maiores, não, os maiores, desculpa, é assim, ó. Os maiores martírios da terra, é isso. Os maiores martírios da terra são doces consolações se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só. Imagina você que agora, meus queridos, que estão aqui nesse salão, e você que está nos assistindo. Imagina a pior coisa, a pior desgraça desse mundo que pode acontecer com você na face da terra. A pior coisa desse mundo. Isso é uma doce consolação se você comparar ao mais suave sofrimento de um suicida. Então eu não sei o que é sofrimento de um suicida, não. Eu sei que é terrível. E tanto eu e que nós trabalhamos ativamente na área mediúnica, conversando com os espíritos, igual eu estou conversando com vocês agora neste momento, e quando esses espíritos suicidas se manifestam, graças à bondade divina, depois de longo tempo, dezenas ou às vezes até séculos de sofrimento no plano espiritual, eles se manifestam, né, Euripides, ainda sentindo ali aquelas mesmas sensações do momento do suicídio. Quando a pessoa se enforca, por exemplo, ele se manifesta sentindo ali a corda do seu pescoço, porque está cristalizado mentalmente ainda, né, naquela situação que aconteceu lá no passado, no tiro na cabeça. Ele sente ali como se estivesse dando um tiro a cada segundo, né, as dores terríveis que eles sentem ali em função de ter tomado veneno, ou quando ele se joga de um precipício, sentindo ali a cada segundo como se ele estivesse fazendo uma queda. Agora, além desse sofrimento, meus queridos, que ele sofre e muito no plano espiritual, quando ele reencarna, ele traz sequelas. Com certeza nos ensina a espiritualidade, através de várias obras dos espíritos, ele traz sequelas terríveis, tá também no livro Consolador, dessa ação danosa ao seu corpo físico. E quando você prejudica o seu corpo físico, você consequentemente, você prejudica o seu perispírito, que é o corpo do espírito. O perispírito é o molde desse corpo físico. Então, se você danifica o seu corpo físico, você está danificando o perispírito. E aí você vai nascer com um monte de problemas, que é o que a gente vê às vezes acontecer, né? Então, meus queridos, definitivamente não é uma saída. Então, pense bem, ore, peça ajuda, se esforce, tenha fé na providência divina, porque também nós não estamos desamparados. Mas suicídio não é uma opção. É isso aí. Isso mesmo, Sérgio. Outra pergunta, chegou aqui, público presente, lembrando aí que vocês podem fazer perguntas, aproveitar o pessoal que está aí nas laterais, com as canetas, com o papel na mão, para te auxiliar aí. Meu pai é viúvo e nos últimos tempos se entregou à bebida e à prostituição. 5 anos, 4 filhos, e só 2 andam. Queria saber se o que estamos passando com ele é uma espécie de dívida espiritualmente falando. Bom, nós temos que pontuar algumas questões, né, Sérgio? Primeiro, dívida espiritualmente falando no sentido, primeiro vamos ao que Jesus nos orienta. A cada um segundo suas obras. Aquilo que o outro faz é da responsabilidade dele, não sua. Você é responsável pelos seus atos. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se para agradar a Deus basta não fazer o mal e resguardar a nossa posição futura. A espiritualidade nos responde que não, que nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. Estamos aqui com o propósito evolutivo de desenvolver o bem em nós. Nós não viemos para fazer o mal. Deus não criou o mal. O mal é escolha opcional nossa. Conforme o Sérgio colocou em relação à questão do suicida, às vezes ele está passando por um desespero, por uma situação qualquer, e aí ele não consegue refletir, pensar e buscar a calma, a serenidade que Jesus nos coloca e pensar, esperar o dia de amanhã. E aí toma uma situação, uma decisão equivocada hoje, agora, e perde a chance de se resolver na vida, né, Sérgio? Então, nesse sentido, há essas questões.
E aí, conforme a pergunta vai colocar as situações com qual o pai está passando, ou o caminho que ele percorreu, nós temos que ir lá na raiz do problema. O que levou ele a isso? O transtorno, a mágoa, a perda da companheira por qual ele passou pelo processo da viuvez, né? O que levou ele a isso? Obviamente está dentro de nós aquilo que Jesus convida para a gente refletir nas nossas ações, nas dificuldades que nós trazemos enquanto aqui estamos nesse processo evolutivo, para aprender com os nossos erros e também com os nossos acertos. Não entrar em desespero em momento algum, buscar a calma, a serenidade, né, o resguardo nesse sentido de trabalhar o íntimo. E aí, relacionando essa pergunta para a gente entrar um pouquinho mais, e talvez depois na palestra daqui a pouco, onde nós vamos aprofundar uma questão da vigilância e da oração que Jesus nos convida, nós vamos entender aqui outra pergunta relacionando a esta para a gente entender os mecanismos que nós somos convidados por Deus a seguir. Primeiro, Jesus coloca que Deus nos convida pelo amor. Nós somos convidados a seguir pelo amor. Quando a gente não segue o caminho do amor, nós vamos deparar com a dor. Exemplo, lá na parábola do filho pródigo, quando ele afasta por escolha dele, vai vivendo uma vida desregrada, afastado, e aí ele cai em si na carência de quê? Desse amor que somente na presença do Pai ele possuía. E ali ele entra em dor, em sofrimento. Mas em momento algum ele ficou encastelado ou enxafurdado nesse sofrimento, se revoltando com ele. Ele percebe que as escolhas dele o levaram àquela situação. E ele busca o caminho que Jesus nos convida de volta para casa, que é o caminho da reparação, do conhecimento e da expiação. Kardec, no livro Céu e Inferno, vai falar que há 3 situações para nós. Primeiro, arrepender-se, repensar, analisar o que aconteceu, o que está acontecendo. Depois, o caminho que é a expiação. E aí entra a pergunta: o que vem a ser de fato a expiação que tanto se fala o Espiritismo? O que vem a ser isso? Muitas pessoas acreditam que as expiações, pelo fato de serem dolorosas, igual o Sérgio colocou aqui, relacionando uma pessoa que cometeu um suicídio em outra vida, nasce com um defeito físico ou uma complicação mental, vão achar que isso é uma punição de Deus para essas pessoas, né? Que Deus aplica às criaturas. Na verdade, Deus não pune nenhum de nós, pois, como disse Jesus, Ele é Pai misericordioso, amoroso, que está nos céus, ou seja, velando por nós, olhando por nós. Como Pai amoroso, Ele quer que todos nós, como filhos, evoluam. As expiações surgem devido à utilização inadequada do nosso livre-arbítrio. É o que o Sérgio falou agora mesmo. O filho pródigo, na parábola, ele vai fazendo as escolhas equivocadas. Ele tinha liberdade de fazer isso. Porém, Paulo de Tarso vai nos trazer uma explicação muito profunda, que tudo é lícito. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas nem tudo convém, porque nem tudo edifica. Nem tudo vai te trazer felicidade, nem tudo vai te trazer bem-estar. Então, nessa questão de escolhendo pelo nosso livre-arbítrio, processo no qual queremos permanecer no erro e nos rebelamos contra as leis de Deus. É o que o filho pródigo faz. Ó, me dá minha parte aí, que eu quero viver minha vida e não quero nem saber do resto. Mais ou menos nesse sentido. Ele vai, faz as suas escolhas, quando percebe a vida que estava levando, ele cai em si. O que é cair em si? Ele faz esse processo de reflexão, volta para casa, e ali na parábola demonstra Deus, o Pai amoroso, que nos acolhe de braços abertos, nos beijam, nos coloca um anel nas mãos, nos dá roupas novas, nos recebe em festa. O que é isso? Deus nos provê de todos os recursos para que nós possamos caminhar nessa direção, buscando a nossa evolução. Esse processo que o filho pródigo faz de voltar para casa
quando ele fala: ó Pai, não sou digno mais de ser chamado teu filho, dá-me trabalho. Pessoal do som, por favor, eu acho que está estourando muito aqui, né, Sérgio? Baixar um pouquinho, por favor, tá? Então, nesse processo, ele vai nos convidar a entender a nossa caminhada evolutiva. E a expiação é esse mecanismo ao qual Deus está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade para reparar o caminho ao qual nós equivocamos, ao qual nós erramos. Mas ali o filho pródigo, ele não fica parado na situação, se culpando pelo que ele fez, ou culpando a quem quer que seja pelo que ele fez. Ele busca o processo da reparação. E é isso que Kardec fala: primeiro arrepende, depois, voltando aqui na reencarnação, expiando o que causou anteriormente, reparando esse caminho. O que acontece muitas das vezes nesse caminho que o suicida toma é isso. Às vezes ele está num processo expiatório, ele se revolta contra a dor que ele está sofrendo e aí entra no sofrimento maior, causando o seu próprio suicídio, a sua própria morte física, porque a morte espiritual ela não existe. Não é possível a gente tirar a nossa vida. Por isso, nessas questões todas, igual o Sérgio coloca, nós vamos passar por esse sofrimento maior se buscarmos por esse caminho. Então, para entender melhor, expiação significa a palavra prefixo, esse significa extrair de dentro, e pia quer dizer pureza. Então, expiar, portanto, é extrair a pureza de dentro na própria essência da criatura. Então, nós somos convidados a trabalhar as imperfeições que trazemos, trazendo elas à luz, levando o conhecimento nelas para que a gente possa crescer e vencer os nossos maus pendores. Muito bem. Tem uma outra questão aqui muito interessante, também são perguntas correlatas, e a pessoa fala assim: ouvi certa vez em uma palestra sua que estamos rodeados de espíritos e que quando estamos bebendo e fumando, eles estão junto de nós, bebendo e fumando também. Como pode ser isso? E na palestra você fala que isso também é suicídio. A outra pessoa fala assim: quando a gente bebe bebidas alcoólicas e fuma, os espíritos bebem com a gente mesmo? Como eles fazem isso? E a outra fala assim: a bebida e o fumo são considerados suicídio? É interessantíssimo essas perguntas. Olha só. Primeiro, quando nós estamos bebendo, fumando, usando drogas, os espíritos, eles estão junto conosco também, aproveitando aquele momento, e bebendo, e fumando, e usando drogas junto também? Sim, com certeza. Olha só a palavra, com certeza sim. Por quê? Olha só, meus queridos, como eu disse numa questão anterior aqui hoje, quando, o que é um espírito, né? Quando a gente morre, não muda nada. O dia que eu morrer, eu sou o mesmo Sérgio. Então, se eu fui aquela pessoa que gostava de beber, que gostava de fumar, que gostava de usar drogas, quando você morre, você, enquanto espírito, esse corpinho vai virar comidinha de microbinho, né? E você, enquanto espírito, continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas vontades, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades. E se eu gostava de beber, de fumar, de usar drogas, então, como eu não tenho mais um corpo físico, eu não consigo pegar um copo para beber. Então eu vou fazer o quê? Vou ficar perto de quem bebe, vou ficar perto de quem fuma, vou ficar perto de quem usa drogas, e vou induzir aquela pessoa que já tem uma queda para beber, e vou beber junto. Não o líquido, mas as emanações alcoólicas, me satisfazendo daquele suposto prazer. E fica ali em cima, infernizando mesmo, vamos beber mais e tal, que não, e vai bebendo junto, né? Por isso, meus queridos, que às vezes a gente tá no barzinho e você vê a pessoa falando assim: põe um aí pra mim, põe mais um, põe outro, o cara não para, porque tem um monte ali, ó, sugando, ele bebendo junto, aquela loucura que é isso aí, tá certo? Tem um livro muito interessante que eu gostaria de sugerir para vocês, chama-se Sexo e Destino. Esse livro é ditado pelo espírito de André Luiz, um livro muito interessante, que ele foi psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier e também pelo Valdo Vieira, 2 médiuns. O interessante do livro é que o André Luiz, espírito, ele ia numa cidade, ditava um capítulo do livro para o Valdo Vieira, depois ele ia noutra cidade e ditava outro capítulo para o Chico Xavier. Precisava depois ter que juntar os 2 médiuns, que os livros não tinham nem pé nem cabeça, né? Tudo diferente, para poder dar um livro.
Nesse livro, André Luiz nos relata situações interessantíssimas, a que ponto que chega a influência espiritual na nossa vida. Tem na biblioteca, depois vocês podem pegar emprestado, ou na livraria, caso queiram, um livro que se chama Sexo e Destino. É a que ponto que chega essa influência espiritual. Se vocês pudessem, meus queridos, ver o tipo de espírito que fica perto dessas pessoas, quem bebe aqui, quem fuma aqui, ia parar na hora. Eu queria saber isso, que Deus me desse o poder. Eu queria um poder só de uns 10 segundos. 10 segundos é suficiente. Que todo mundo pudesse ver na hora ali. Se vocês pudessem ver o tipo de espírito que se tornam essas criaturas ali, meus queridos, olha, é terrível. São monstruosas. Imagina aquela coisa monstruosa, me enfiando a língua dentro da sua boca ali, ó, sugando aquelas energias, sugando as emanações alcoólicas, fumando junto com você. É uma coisa de doido, é terrível. E eu falo isso, e atestado pelo nosso querido companheiro Eurício, porque nós trabalhamos nas reuniões mediúnicas e nós atendemos esse tipo de espírito todos os dias. Todos os dias. Às vezes vem as pessoas aqui buscar ajuda, porque às vezes um parente ou ela mesma tá no vício ali, né, da bebida, por exemplo, do álcool, enfim, das drogas, enfim, né, nos vícios de geral, e vem buscar ajuda. Então, nós vamos fazer o nosso tratamento espiritual aqui, e na reunião mediúnica, quando manifesta esse tipo de entidade, tem espírito, meus queridos, que vocês têm noção, ele não sabe nem que morreu. Ele está num estado de perturbação tão grande, que ele nem sabe que morreu. Então, quando eu converso às vezes com esses espíritos dessa natureza, eu falo para ele assim, ô meu amigo, você está perto do nosso irmão, você está prejudicando ele. Ele falou assim, você ficou doido, senhor? Prejudicando ele? Não prejudicando não, ele é meu amigo, ele é meu companheiro. Eu gosto dele demais da conta, ele gosta de mim, ué. É companheiro, entendeu? Ele fica bravo comigo porque eu tô achando que eu tô falando que eu tô prejudicando ele. Aí eu falo com ele assim, mas por que você está perto dele? Só porque eu fico numa tristeza, ele também fica triste. Aí eu falo com ele assim, vamos tomar uma? Aí ele vai, aí bebe, eu bebo com ele. Aí nós fica alegre, acaba a tristeza. Olha só. Aí eu falo para ele assim, mas você não está achando assim alguma coisa estranha? Porque você conversa com as pessoas, ninguém te responde, né? Você, mas olha pra você ver, ninguém gosta de conversar com um tonto, né? Olha a sujeira que eu tô. Ninguém gosta de ficar perto de mim, mas ele não importa não. Eu abraço ele gosta do meu abraço. Companheiro de gola. Aí quando eu chegar assim, ô amiga, vamos tomar uma no boteco ali, é companheiro de gola, entendeu? Então são esse tipo de espírito que fica perto da gente. E aí a pessoa pergunta assim, mas isso é suicídio? Nos ensina, né, diversas obras espíritas, o Livro dos Espíritos, o Livro Consolador, que nós temos o suicídio consciente, que a gente falou aqui logo no início, a primeira pergunta, né? Sobre a questão do suicídio. Que eu tenho suicídio consciente e suicídio voluntário, que é aquela pessoa que voluntariamente ela se suicida, ou seja, ela tira a própria vida. Dá um tiro na cabeça, se enforca, enfim, né? E tem o suicídio involuntário e inconsciente, que é aquela pessoa que não quer morrer, mas está se matando. Porque a ciência médica hoje, muito atual e muito avançada, nos ensina que o fumo é prejudicial à saúde, que a bebida é prejudicial à saúde, né? Que a droga é prejudicial à saúde, e que isso vai matando, vai destruindo o nosso corpo. Então você não quer morrer, mas você está se matando, aos poucos. E aí você vai chegar no plano espiritual considerado um suicida. Leiam o livro e assistam o filme Nosso Lar. Vocês vão ver que André Luiz, quando chegou no plano espiritual, ficou nas regiões de Bralinas durante 8 anos e meio, foi considerado um suicida. Depois de longo tempo foi resgatado, levado à colônia Nosso Lar, e lá no hospital, né? E os médicos tratando dele lá, Lísias, o ministro Clarence, todo mundo, eles falam assim, que pena que nosso irmão chegou aqui pelo suicídio, né? Aí André Luiz, que foi um grande médico, renomado médico no estado do Rio de Janeiro, falou assim, vocês estão ficando doidos, gente? Eu não suicidei não, senhor. Eu era médico, ué. Você ficou doido, eu estava doente. Aí eles falam assim, você suicidou sim, meu irmão. Você tinha uma vida desregrada, você bebia demais, você fumava demais, você era muito bravo, você era muito nervoso. Olha os bravinhos aí, ó, muito nervoso, né? Suicídio, olha só. Tô nervoso, tô bravo. Fica até verde, dirige, né? O fígado ali, ó. E é assim, meus queridos. Então, é um suicídio, sim. Então, vamos repensar nesse suposto prazer. Porque eu falo até que não compensa não, sabe, Ouriço? Porque tem outra coisa. Não esqueçam, como o Ouriço falou aqui também, a sequela, né?
Eu falo que a pessoa sofre 3 vezes. Você sofre enquanto você está encarnado aqui, porque você está fumando, está bebendo, você acaba tendo um câncer, por exemplo. Aí você sofre, encarnado. Chega no plano espiritual, suicida. Sofre. Reencarna com sequela, com problema. Problema no pulmão, problema no rim, problema no fígado, vai por aí afora. Compensa não, viu? Tem que repensar isso aí, viu, Ailton? É isso aí, meus amigos. Como se diz, né, não é fácil, não. É uma questão para a gente refletir e muito acerca de tantas coisas, e o Evangelho é essa ferramenta, podemos dizer assim, que irá nos trazer luz e esclarecimento a tantas questões. Outra pergunta que nos chegou aqui é como explicar a situação? Deus não castiga ninguém, mas criou a lei de causa e efeito. Não foi Deus? Quem criou a lei de causa e efeito não foi Deus? É uma pergunta que a gente pode até brincar nela assim, né, Sérgio? Justamente por isso que ele não está castigando, porque ele criou essa lei para que a gente possa, por nossos esforços, nos corrigir. Ou seja, ter a oportunidade, como se diz aqui popularmente falando, uma segunda chance. Ou seja, a reencarnação é para nós essa segunda chance. Esse momento aqui de, através da lei da causa e efeito, aqui se faz, aqui se paga, não é uma condenação, não é uma questão igual a gente colocou anteriormente, é uma oportunidade de refazer o caminho, é uma oportunidade de reconstruir nossa caminhada evolutiva. Por isso a expiação tem esse propósito, de que a gente venha aqui, a expiação, esse momento, esse reencontro nosso aqui na reencarnação. Voltar aqui para corrigir o nosso caminho. Imagina se a gente não fosse no sentido que a doutrina traz e pensasse como outras religiões colocam, que a pessoa vai morrer e vai ficar dormindo para o resto da vida. Se ele já morreu, então não tem resto da vida, né, Sérgio? Então, nesse sentido, dormir em que sentido? Porque conforme a doutrina vai nos trazer, a gente volta para o mundo dos espíritos na condição que aqui estamos agora. Na pergunta 919, Santo Agostinho responde isso quando Kardec questiona qual é o meio mais prático, mais eficaz temos nós de nos melhorar nesta vida, ou seja, neste momento aqui, e resistir ao arrastamento do mal. O mal não está fora, ele está dentro de nós. Resistir às imperfeições que nós trazemos. É isso que Kardec está colocando. Então, nesse sentido, a lei de causa e efeito, ela é em benefício nosso. Deus nos protege de nós mesmos, dando-nos uma nova oportunidade para resolver os equívocos e trabalhar. Pedro vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, para que a gente entenda que trabalhando o amor em nós, nós vamos construir esse caminho positivo. Nós tínhamos falado da expiação, a reparação será realizada por meio de atos de amor. Ou seja, a expiação, esse momento aqui, é um gesto de amor, é capaz de transmutar uma coletividade de gestos equivocados. É o que Pedro fala, o amor cobrindo a multidão de pecados. É gente, pela nossa ignorância, ou pela nossa rebeldia, ou pelo nosso egoísmo e orgulho, podemos dizer que nós não temos inimigos nenhum. Nós não temos defeitos nenhum, nós não temos traumas nenhum. E Jesus deixou bem claro, eu não vim para os sãos. Se ele veio até nós, quem somos nós? Alguém em sã consciência, no sentido para a gente entender espiritualmente falando, adoecido da alma. Estamos aqui nesse processo da lei de causa e efeito, conforme colocou, trabalhando a nossa reconstrução. E juntando essa pergunta, o Sérgio falou muito bem da questão das bebidas, do fumo, das drogas em si, da influência que os espíritos nos exercem sobre nós, porque lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos vai falar sobre isso. Kardec questiona se eles podem nos influenciar. E a resposta é: de tal maneira, de ordinário, eles vos dirigem. Mas só que essa questão, Jesus coloca assim: com quem tu andas, eu direi quem tu és. Porque essa influência, ela é positiva e é negativa. Agora, com quem nós estamos andando? A quem nós estamos dando sintonia à nossa caminhada, né? Então Jesus fala, com quem tu andas? A influência pode acontecer? Pode. Mas nós temos a influência positiva do nosso anjo da guarda, nós temos dos mensageiros, dos anjos, como se diz. Ou a gente vai dando sintonia às mazelas que trazemos,
e a influência chega nesse sentido. Nós vamos falar daqui a pouco na palestra, aprofundar mais, mas levando a isso, a pergunta é se o consumo de bebidas alcoólicas atrai espíritos viciados que nos induzem a beber ainda mais, porque Jesus transformou água em vinho para o consumo continuar. Será que Jesus fez isso, Sérgio, pensando para poder transformar todo mundo aqui em alcoólatras ou fazer todo mundo ficar chapado aqui, bêbado? Será que foi esse propósito mesmo de Jesus? O vinho, ele vai representar a água para o vinho, a transformação que nós somos convidados a fazer em nós mesmos, ou seja, transcender o nosso ser, fazer essa caminhada buscando essa transformação interior. Ele não fez esse propósito para embebedar todo mundo que estava lá naquele momento, mas para mostrar que nós somos capazes de transformar em nós, de fazer essa transmutação dos sentimentos. Ainda trazemos muitas questões internas a serem repensadas, a serem recalculadas, conforme o Sérgio gosta muito de falar, que o Hamed traz lá no livro O Porquê da Vida, né? Um modo de entender, uma nova forma de viver, e ele fala reparação, reprograma a tua meta, reprograma a tua vida, ou seja, estamos tendo essa oportunidade, conforme nós falamos aqui da lei de causa e efeito. Não é para nos punir, mas é para nos reeducar, porque nós só podemos seguir, conforme Jesus fala, pelo amor. A dor vai nos empurrando. Se a gente revoltar com ela, a gente cai no sofrimento. E aí o sofrimento pode nos levar ao caminho do suicídio. E aí o suicídio, a gente volta para lá, vai ter que retornar aqui numa condição pior ainda. Muito bem. E a pessoa fala assim, quando um suicida reencarna com sequelas, em toda a sua reencarnação ele virá com sequela ou vai evoluindo com as reencarnações seguintes? Como que funciona? Olha só, interessante a pergunta. De fato, nós sabemos, a espiritualidade nos afirma que quando você suicida, você com certeza, essas são as palavras que estão nas obras, com certeza trará sequelas. Então, se você danificou o seu corpo físico através do suicídio, você, consequentemente, como a gente falou aqui, concomitantemente, você está danificando o corpo perispiritual, que é o nosso perispírito. E aí, na próxima reencarnação, você vai vir com sequelas naquela parte onde você lesionou o seu corpo, tá certo? Isso não é uma punição de Deus, não, meus queridos. Como a Ourives falou, e falou muito bem aqui, a reencarnação é uma oportunidade, né, de crescimento, de evolução, de você se reprogramar, de você ali resolver essas questões. E aí, como você vem com o perispírito ali lesionado, ali, então, sequelado, é necessário uma reencarnação para que você possa remodelar ele, vamos chamar assim. E aí essa reencarnação será de sofrimento? Sim, dependendo ali do seu processo evolutivo. Que tipo de sofrimento? Olha, se eu entender que é uma punição de Deus, se eu ficar revoltado, aí eu vou sofrer realmente. Mas se eu entender como um aprendizado, eu vou aproveitar essa oportunidade para me crescer. Enquanto o meu perispírito está sendo remodelado, não é? E aí a pessoa fala, eu vou continuar evoluindo? Claro que sim, dependendo das suas ações, das suas atitudes. Olha só que coisa maravilhosa. Então depende de você. Se às vezes a pessoa chega aqui, quantas pessoas que nós conhecemos que às vezes nascem sem braços, sem pernas, não é? Nós temos casos interessantes. Nós temos o caso de Eliana Zag, que aqui em São Paulo foi abandonada recém-nascida na porta de um hospital, né, com paralisia. Ela era tetraplégica, só mexia a cabeça e o pescoço. Foi adotada pelas enfermeiras do hospital e ali ficou. Aprendeu a pintar com a boca. Na primeira mostra, ela vendeu mais de 70 quadros. O quadro mais barato foi R$300 mil. Ela continua morando até hoje nesse hospital. Olha só. E continua pintando. Ela se superou. Só mexia com a cabeça e o pescoço. Olha só que coisa interessante, né? Então nós temos vários outros exemplos de pessoas que se superam, né, que continuam a sua vida ali. Então ela aceita aquela situação como um aprendizado e se supera. Ela vai se superar. Esse é o processo. O processo evolutivo ele é constante. Ou seja, como
o Eudes sugeriu aqui, né, relembrou, eu gosto muito desse livro, O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ditado pelo Espírito Hamed, ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Na sua lição primeira, existe uma lição que se chama reprogramação. Olha só, porque todos nós, às vezes as pessoas dizem, mas então eu vim nesse mundo para sofrer mesmo, né? É o meu destino, fazer o quê, né? Vai ver o que eu fiz na vida passada. O espírita tem muito disso. O espírita tem um tal de que estou resgatando os meus débitos do passado, eu estou pagando os meus pecados, que eu joguei pedra na cruz, por isso que eu estou sofrendo. Para com isso, né? Não tem nada disso não. Deus não pune ninguém, ele falou aqui agora, há pouco. Deus nos dá oportunidades de crescimento. Se hoje você está passando por situações difíceis na sua vida, se tem um culpado, é você mesmo. Não existe ninguém que está te punindo, é você mesmo. Nós colhemos o que plantamos. Isso é bíblico. Isso está em Paulo, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, quando ele falou, tudo que o homem semear, isso também ceifará. A gente colhe o que planta, meus queridos. Tem gente que plantar tomate e colher abóbora? Não tem jeito não, hein? Se sua vida você está colhendo só espinhos, você plantou espinhos. Quer colher flores? Plante flores. Comece a plantar flores agora, né? As flores vão cobrir os espinhos. Isso nos ensina Hamed nessa lição de programação. Por quê? Se você tem um destino, as pessoas falam assim, mas é o meu destino, né? Vai fazer o quê? Quem mandou eu aprontar no passado? Agora é o meu destino. Não tem destino? Tem destino, claro que tem um destino, né? Ele está traçado? Está. Existe um destino, ele está traçado. Mas ele não é definitivo, meus queridos. Ele não é definitivo. Aí entra o nosso livre-arbítrio. Você pode mudar o seu destino. Olha só que coisa maravilhosa. Deus nos dá essa oportunidade através do nosso livre-arbítrio. Você pode mudar o seu destino para melhor ou para pior também. Depende das suas ações, das suas atitudes, dos seus pensamentos, do que você faz. O destino está nas suas mãos. Você pode reprogramar esse destino. Está nessa lição, depois leiam lá. Pega esse livro na biblioteca ali, ó. O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ditado por Hamed ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Essa lição maravilhosa intitulada Reprogramação. Nosso tempo é curto, mas eu vou falar essa lição aqui, é mais ou menos assim, ó. Nascestes no lar de que precisavas. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu merecimento. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Possuis recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Ele ainda fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Ele finaliza assim, reprograme a tua meta. Busque o bem e verás melhor. E assim, né, Euripides? Bom, infelizmente nosso tempo esgotou, né? Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês pela paciência que está aqui, cumprimentar os nossos queridos amigos internautas, pela paciência também de estar conosco aqui, desejar a todos um excelente retorno aos seus lares. Um grande abraço, muita paz. Se ficar aqui, Sérgio, fazer junto a palestra, assim a noite toda, se quiser, não tem problema não, tá? Isso aí, pessoal, daqui a pouco tem a palestra, então convido a todos para daqui a pouco a gente refletir sobre o tema.